A paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Que eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Eu peço que durante toda a nossa reflexão você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar fazendo uso desse capítulo na nossa meditação. A palavra do Senhor diz no capítulo 20, nos versos 17 a 24, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, eu acho que esse é o privilégio de qualquer homem ou mulher de Deus, de fazer, de obedecer à voz do Senhor. É maravilhoso, queridos, ver a maneira como Deus Todo-Poderoso trabalha na vida do apóstolo Paulo, como Deus deseja trabalhar na vida de cada um dos seus filhos. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos comissionou para fazermos a sua obra, para vivermos o Evangelho de forma integral, para vivermos de tal forma que a nossa vida seja como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Claro que quando nós lemos essa passagem, nós precisamos nos deslocar um pouco no tempo e observar tudo o que estava acontecendo naqueles dias. Paulo estava já no final do seu ministério, aquele grande missionário, um dos maiores missionários, se não o maior missionário de todos os tempos. Ele que havia conduzido centenas e centenas de vidas à presença do Senhor. Ele que preparou líderes para que pudessem estar sucedendo a ele na continuidade da obra do Senhor. Ele não olhou só para si. Ele não se viu apenas como aquele a quem todos deveriam ter os seus olhos voltados para ele. Não. Ele teve o cuidado de preparar homens para dar continuidade à obra que o Senhor tinha colocado em suas mãos. O que temos aqui, queridos, é um testemunho vivo, que serve para cada um de nós como exemplo de um verdadeiro e fiel discípulo de Jesus. E é claro que quando nós falamos de discípulo, nós falamos de pessoas que estão aprendendo, de pessoas que estão prosseguindo para o alvo, até chegar aquele dia que, como Paulo, nós possamos dizer: combati o bom combate. É isso que a gente observa aqui. Paulo, ele olha para tudo aquilo que ele realizou ao longo do seu ministério, desde o primeiro encontro com Jesus, quando ele ia com cartas para prender os cristãos, e Jesus a ele se apresenta, e a sua vida é mudada não apenas no nome de Saulo para Paulo, mas a sua vida é transformada de um homem que perseguia e passa a ser perseguido. Alguém que viu até mesmo e aprovou a morte de um discípulo de Cristo, que foi Estevão, e agora sofre na sua própria carne as provações e as privações por amor ao Senhor. É por isso, queridos, que nessa noite nós estamos aqui para aprender acerca do verdadeiro discípulo de Cristo. E que eu espero que cada um que aqui se encontra, e todos aqueles que estão nos acompanhando no nosso canal no YouTube, também tenham o desejo de ser verdadeiros e verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo. Mas aí você poderia perguntar: pastor,
Quais são as características desse discípulo? Qual é a qualidade do seu trabalho? Quais são os desafios e os obstáculos que ele enfrenta e como ele os pode superar? Por isso, queridos, é que nós não vamos simplesmente estar apresentando aquilo que nós acreditamos. Não será um achismo, mas nós vamos encontrar na palavra de Deus a orientação segura, para que nós possamos entender aquilo que Cristo quer para nós como seus discípulos. Se você observar, logo no primeiro versículo que nós lemos nessa noite, que foi o versículo 17, diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele estava indo para Jerusalém. E aí, nesse trajeto, ele passa na cidade de Mileto. Ele não vai por Éfeso, mas ele tinha tamanho amor àquela igreja, que ele então manda chamar os presbíteros, os anciãos, para terem um encontro com ele. A cidade de Mileto para Éfeso era aproximadamente 80 quilômetros. E aqueles irmãos, quando souberam do convite de Paulo, rapidamente foram ao seu encontro. Durante 3 anos, o apóstolo Paulo esteve trabalhando na igreja na cidade de Éfeso. Durante 3 anos ele se entregou, ele se doou àquele trabalho. Paulo, ele não era pastor de uma única igreja. O chamado de Paulo era um chamado de apóstolo, de missionário, de enviado. Ele sabia que a obra de Deus era para que ele realizasse vários trabalhos de implantação de igreja, de fortalecimento de igrejas, de preparação de obreiros. É por isso que Paulo é aquele que mais escreve no Novo Testamento. São muitas as suas cartas. É aquele que nos deixa quase que uma teologia sistemática, que é a carta dele aos Romanos. É aquele que traz uma palavra de alegria e de fortalecimento, como a que nós lemos aos Filipenses. Queridos, esse é o apóstolo que naquele momento está sendo conduzido pelo Senhor para Jerusalém. E ele sabia que ao chegar ali, ele iria passar por grandes provações, grandes perseguições. Mas ele não retrocede, ele não titubeia, ele não se amedronta. Diante do chamado de Deus, ele enfrenta. Ele não vai chegar tão perto daqueles que ele tanto amava, sem lhes entregar uma palavra. É por isso que Paulo chama os presbíteros da igreja. Eu creio que Paulo acreditava que não mais teria um contato, ele não voltaria a visitar a igreja de Éfeso. É por isso que ele chama aqueles irmãos, para compartilhar com eles aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Ele queria ter aquele momento com aqueles irmãos, ele queria ouvir relatórios de tudo que estava acontecendo na igreja de Éfeso, nas vidas que estavam sendo alcançadas pela pregação do Evangelho, a transformação que Deus estava realizando no meio do seu povo. Ele queria se alegrar, e é por isso que ele os chama. E quando os presbíteros da igreja de Éfeso chegam até a cidade de Mileto, Paulo lhes diz aí no versículo 18: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. O apóstolo Paulo pede para que aqueles homens sejam suas testemunhas. Ah, queridos, que coisa maravilhosa é quando alguém pode testemunhar da nossa vida. Nós não precisamos estar falando do que nós fizemos. Às vezes eu participo de algumas cerimônias como servidor público municipal, e a gente percebe as pessoas com a necessidade de falarem dos seus títulos, das suas realizações. Mas coisa maravilhosa é quando mesmo em silêncio os outros reconhecem aquilo que nós fizemos. Esse é o grande valor que nós vemos na vida de Paulo. Paulo sabe do seu testemunho,
Paulo sabe de tudo aquilo que ele enfrentou naquela igreja. E aqueles irmãos são suas testemunhas, aqueles irmãos, aqueles presbíteros podem testemunhar tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu. Aqueles irmãos podem recordar o ministério de Paulo, de como foi difícil plantar aquela igreja. E aí, amados, é a partir desse testemunho, é a partir da vida de Paulo, que nós vamos encontrar algumas características do fiel discípulo de Jesus, para que nós também possamos nos ver, e não apenas nos ver, mas para que nós possamos perseguir isso como alvo para as nossas vidas. A primeira característica de um verdadeiro e fiel discípulo de Jesus é a humildade. Observe aí o versículo 19, Paulo diz assim: servi ao Senhor com toda a humildade. Paulo, ele conta aos presbíteros de Éfeso a situação e as circunstâncias em que ele se encontrava quando esteve naquela cidade. Ele diz servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo, ele serviu em meio a provações, em meio a tribulações, em meio a perseguições, mas isso nunca foi motivo para que Paulo rejeitasse o Evangelho. Hoje, qualquer dificuldade, as pessoas começam a reclamar, as pessoas começam a se lamuriar. Ah, Senhor, porque fui eu? Porque isso aconteceu comigo, Senhor? Amados, precisamos entender que é Deus que está no controle, que é Deus que está nos conduzindo. Podemos até não entender, não compreender a situação adversa que estamos vivendo, ou até mesmo podemos não aceitá-la, mas precisamos confiar naquele que tem o controle dos céus e da terra, daquele que tem o poder sobre todas as coisas, e a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se você for lá no capítulo 19, no capítulo anterior ao capítulo que nós estamos lendo, a partir do versículo 25, estão registradas as hostilidades, os ataques que foram impostos ao apóstolo Paulo, por aqueles que eram comerciantes na cidade de Éfeso. Naquele capítulo, queridos, é relatado uma confusão que aconteceu a partir de um homem, um ourives, alguém que fazia esculturas em metal, da deusa Artemis, que era a deusa grega daquela cidade. E aí, Demétrio, que é um desses homens, que trabalhava com esse artesanato, se levanta e insufla a multidão para se rebelar, para hostilizar Paulo. Diz aí que esses senhores, falando de Paulo, eles fizeram coisas para impedir o culto a Artemis. Ele diz assim: vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, e em quase toda a província da Ásia. Meu Deus do céu, que testemunho maravilhoso a gente ouvir de alguém sobre nós. Olha só, o João está pregando de tal forma que antes aquelas pessoas que eram feiticeiras, agora estão sendo servas de Deus. Aquelas pessoas que eram adoradoras de imagem, agora estão se curvando diante do Todo-Poderoso. Esse era o testemunho que aqueles descrentes, aqueles gentios estavam dando acerca de Paulo. Eles estavam preocupados com o dinheiro que eles estavam perdendo. Não somente ao perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. E por conta disso, eles expulsaram Paulo da cidade de Éfeso. Queridos, eu penso que Paulo naquele momento deve ter lembrado do Salmo 126, que diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ah, amados, eu lembro, eu estava na igreja presbiteriana nesse período, no ano da minha conversão, em 1983, e a igreja presbiteriana estava comemorando 100 anos do trabalho missionário no estado do Ceará.
E nesse período eu era membro da igreja presbiteriana lá da Aldeota, dirigida, já que descansa no Senhor, o reverendo Euni Cortez. O seu pai, de mesmo nome, foi um dos pioneiros a pregar o evangelho no interior do estado. E muitas vezes ele foi hostilizado por aqueles que não queriam que o evangelho chegasse aos mais distantes rincões do nosso estado. Isso aconteceu não apenas entre os presbiterianos, mas batistas, assembleianos, e ainda hoje acontece, porque quando você leva a boa palavra de Deus, não essa palavra açucarada que tão comum é nos nossos dias, mas quando você anuncia a verdadeira palavra do Senhor, isso inquieta o coração dos homens. E é isso que a gente vê aqui. Paulo está plantando, mas ele também está colhendo. O apóstolo sabia que aquele que sai ao campo para semear a semente e fazer a colheita, o faz na providência de Deus, na dependência de Deus. É Deus que dá a chuva para que a colheita seja farta. É Deus que dá a sua palavra para que haja transformação no coração do homem. Não é simplesmente a boa oratória. É claro que nós precisamos nos preparar, devemos fazer tudo com excelência, mas precisamos entender que a nossa dependência é do Espírito Santo de Deus, é Ele que nos conduz de vitória em vitória, é Ele que nos dá a vitória. Uma das coisas mais difíceis a um verdadeiro discípulo, é ter em mente o fato de que ele habita sob o controle de Deus, de um Deus santo e soberano. E como crente, ele não tem poder dentro de si mesmo para fazer o trabalho para o qual foi chamado. Nós, queridos, vivemos num mundo onde a palavra autonomia, independência, chegou ao extremismo, em que as pessoas não querem depender nem mesmo de Deus. Loucos, diria a palavra do Senhor para eles. Porque quem nós somos? Nós somos pó. Nós dependemos do Senhor, e como igreja, como santos do Senhor, como discípulos do Deus vivo, precisamos entender que a nossa vida depende total, plenamente do nosso Deus. Isso é humildade, é uma característica do discípulo. Mas infelizmente o que nós vemos hoje é um coração altivo, é a soberba. São pessoas que se acham donas da situação, não são nada. Somos totalmente dependentes de Cristo, é isso que Paulo nos mostra, e ele exerce o seu ministério em humildade. A gente está falando aqui não é de qualquer um não, nós estamos falando de Paulo. Lembre-se, a fidelidade começa com humildade. Se Deus te permitiu, meu amado, minha amada irmã, ter um bom emprego, uma boa renda, lembre-se, que isso não seja motivo de ostentação, mas de humildade na presença de Deus, para que a partir desse caráter humilde, você seja fiel ao Senhor. Mas hoje, as pessoas tornaram-se orgulhosas, soberbas, com um coração altivo, atraídas pelos holofotes do mundo, pelo brilho dos nossos dias, e assim ficaram ineficientes para a obra do Espírito. É preciso reconhecer, queridos, o nosso lugar de fraqueza, de dependência total da graça de Deus. É necessário, queridos, que nós nos voltemos para o Senhor, possamos pedir as misericórdias do nosso Deus, que nem o pródigo, que com o seu coração altivo, pensava que poderia conquistar o mundo. Pelo contrário, ele foi conquistado pelo mundo, até o dia em que deu conta de si, e percebeu que não havia lugar melhor para estar, senão na casa do Pai. Não há lugar melhor para nós estarmos, senão na casa do nosso Deus, senão em reconciliação com o Senhor. É por isso, amados, que a primeira característica do verdadeiro cristão que Paulo nos ensina é a humildade. Mas aqui também encontramos uma segunda característica do fiel discípulo de Cristo: amar com sinceridade. De muitas maneiras, queridos, essa característica permeia todos os versículos dessa perícope que nós temos lido nessa noite. Paulo amava a igreja de Éfeso. Aqueles irmãos eram próximos e queridos ao seu coração. E isso não é apenas uma metáfora.
é porque realmente ele amava aquela igreja. Na verdade, Paulo se refere no versículo 19, como que suplicando com lágrimas. O trabalho de Paulo foi feito debaixo de lágrimas. E se você for até o versículo 31 do capítulo 20, vai encontrar a seguinte passagem: lembrem-se que de durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. A obra de Deus feita pelo apóstolo Paulo foi debaixo de lágrimas, de choro, de pranto, de dedicação. Ah, queridos, como nós precisamos viver o evangelho dessa forma. Nós gostamos das festas, nós gostamos das celebrações, e é claro que é bom sim, mas precisamos entender que muitas vezes vamos passar por vales de lágrimas, e isso, queridos, não pode ser motivo de abatimento. Isso precisa ser encarado também como algo que faz parte da nossa vida cristã, da didática de Deus, da aprendizagem que nós estamos tendo nesse mundo. O apóstolo admoestou aqueles irmãos com lágrimas. Não foram palavras duras, não foram palavras grosseiras, foram palavras de amor com sinceridade. Se você observar, lá no versículo 36 do capítulo 20, você vai observar que quando Paulo estava prestes a embarcar no navio que o conduziria até Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele se ajoelhou com todos os irmãos e orou. Todos choraram muito e abraçando-o beijaram. Ah, meus queridos, isso é amor sincero, isso é amor genuíno, isso é amor de Deus nos nossos corações. É quando nós percebemos claramente o cuidado que um líder tem para com o seu rebanho, mas também é o momento que nós observamos o cuidado que nós temos uns para com os outros. Isso é igreja. Igreja é compartilhar, igreja é ser companheiro de jugo. Paulo, queridos, estava vivendo de tal forma que via o seu cristianismo, não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda, em intimidade com Deus. Ele sabia que o amor não era algo criado, produzido a partir do coração do homem, mas era algo proveniente do próprio Deus. É por isso que o apóstolo Tiago, escrevendo, ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É Deus que nos dá esse amor, é Deus que nos dá a sua paz, é Deus, queridos, que nos faz continuar firmes no seu caminhar. Não é simplesmente uma ação individual do homem, mas é a ação do Espírito Santo agindo, nos transformando, nos moldando, nos colocando para avançar. A beleza disso é que o amor sincero do apóstolo Paulo vai contra o exibicionismo que é tão frequente na nossa sociedade egocêntrica. A nossa sociedade é uma sociedade que procura colocar o homem no centro. A preocupação é com a minha satisfação, é com a minha felicidade, os outros que se lixem. O que vale é eu me sentir bem, é eu gostar de mim mesmo, é o sentimento narcisista. Ah, queridos, essa é a sociedade que nós vivemos, mas Jesus, amados, nos revela que o segundo grande mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Não é olhar para mim e dizer, ah, eu sou o cara, os outros vão me amar, vão me estimar. Não, é eu olhar para o outro e dizer, eu te amo, apesar de você. Porque é assim que Deus nos ama, apesar de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele continua nos amando, mas Ele espera mudança. Vale salientar, foi isso que Ele falou àquela mulher pega em adultério, vá e não peques mais. Ele não deu uma carta de alforria àquela mulher para que ela voltasse ao pecado, não. Ele deu a carta de libertação, mas crendo que aquela mulher
havia sido transformada, alcançada pelo poder da sua palavra. Daí, queridos, a responsabilidade que temos para com aqueles que estão perdidos. É por isso que nós estamos nos propondo a estar levando a palavra de Deus ali na UPA, no próximo sábado. É porque nós cremos que existem pessoas que ali, naquele lugar, precisam ouvir a palavra de Deus. É por isso que você, quando compartilha um versículo, uma mensagem nas suas redes sociais, você está fazendo isso para contagiar aquela pessoa, enchê-la com a mensagem de Cristo. É melhor do que estar compartilhando coisas que não edificam, coisas que não trazem alegria ao coração de Deus. Precisamos, amados, ter um amor sincero, amar com sinceridade. Mas a terceira característica que nós encontramos aqui no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, também está no versículo 19. Ele diz aqui: Paulo foi severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo, mesmo provado, não se intimidou. Sabe qual é a terceira característica do verdadeiro discípulo de Cristo? Coragem. O verdadeiro discípulo de Cristo é corajoso. Quando ele foi até Éfeso proclamar as boas novas do Evangelho, isso aconteceu em meio a provas, em meio à aflição, em meio a lutas, mas Paulo não recuou. Será que qualquer dificuldade tem feito você recuar? Será que diante do problema você já dá um passo atrás? Paulo não retrocedeu, pois ele estava convicto, certo, de que era o Espírito Santo de Deus que o estava conduzindo. Ah, queridos, quantas vezes não vem dúvida ao nosso coração? Nós somos fracos, nós somos homens, nós somos pecadores, e aí às vezes o Senhor coloca em nossas mãos uma responsabilidade na sua casa, e aí nós fazemos que nem Jeremias: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Ou então dizemos como o próprio Moisés: ah, Senhor, tu sabe que eu não tenho muita facilidade de falar. Mas que possamos fazer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus deseja, queridos, ouvir de cada um de nós. Apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas dúvidas, nós temos aquele que está conosco em todos os momentos. É o Espírito Santo que nos dá a vitória, é o Espírito Santo que nos ensina, nos orienta. Se Paulo enfrentou adversidades, lutas, não é diferente em nossos dias. Assim como Paulo, que estava sofrendo ataque dos judeus, dos gentios, você também pode sofrer ataques no seu dia a dia. E aí, amados, ataques que podem vir de fora. Às vezes é uma perseguição do seu patrão, às vezes é uma hostilidade dos seus colegas de trabalho, de faculdade ou de escola, às vezes é um mal entendido da sua vizinhança. Mas o ruim, queridos, é quando essas dificuldades, esses problemas acontecem dentro da igreja. Às vezes contenda, divisões dentro do corpo de Cristo. Numa guerra, a gente chama isso de fogo amigo. É quando nós somos atacados por aqueles que estão do nosso lado. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja, às vezes nós passamos por luta, porque, queridos, precisamos nos lembrar que no meio da igreja também há joio. Haverá o dia da colheita, é bem verdade. E o joio vai ser tirado e lançado no fogo. E o verdadeiro trigo do Senhor vai ser colocado no celeiro do nosso Deus. Esse é o dia da separação, mas até lá, nós vamos passar por provações, por lutas, mas nós não podemos sair dizendo assim: ah, eu sabia que aquele irmão ali era joio, ixi, a irmãzinha ali, aquela dali também é joio. Deus não nos chamou para fazermos esse tipo de pesquisa. Pelo contrário, quando os discípulos, falaram nisso, de separar, naquela parábola, o Senhor disse: não, se vocês forem tirar o joio, vão acabar arrancando o trigo também. Tem o seu tempo, tem o tempo da colheita. Precisamos, amados, entender que às vezes nós temos ataques externos, mas também internos. Mas apesar disso, precisamos avançar. Precisamos superar o medo da Covid. Precisamos vencer a crise financeira. Precisamos driblar os problemas nos nossos relacionamentos.
Tudo isso afeta a nossa vida, tudo isso nos faz sofrer, nos faz chorar. Mas também precisamos, queridos, vencer as lutas e os desentendimentos no meio da igreja. A falta de diálogo, que às vezes existe entre irmãos, a falta de comunhão, e eu fico pensando, como é que na hora da ceia, que é um tempo de comunhão, o irmão não tem um bom relacionamento com o outro. Eu fico pensando assim no céu, como é que vai ser? O irmão não vai nem encarar, lá vem o irmão, está lá, e o outro, opa. Eu acho que não tem nem espaço no céu para isso, vale salientar. Precisamos, amados, valorizar e termos coragem de enfrentar os problemas que se levantam aqui e agora. Nós não podemos adiar. Estamos num campo de batalha, precisamos enfrentar o inimigo. É por isso que a palavra do Senhor a Josué foi: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está conosco sempre. Não se amedronte, seja corajoso. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Seja corajoso. É isso que o Senhor está dizendo para você, na carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo viu as perseguições virem àquela igreja, a palavra de Paulo para aqueles irmãos foi: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos corajosamente, fortalecei-vos. Paulo não disse: olha, quando vier a perseguição, fujam, se escondam. Não, sejam corajosos, fortaleçam-se uns aos outros. É por isso que a igreja do Senhor, a mensagem do Evangelho chegou até nós, em pleno século 21, aqui no Brasil, no estado do Ceará, saindo lá da Ásia. Meu amado irmão, quando essas três primeiras características, humildade, amor sincero e coragem, estão presentes na vida do cristão, nós entenderemos porque Paulo, escrevendo aos Romanos, pôde declarar: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há nada que nos separe do amor de Cristo. Não fique atemorizado, amedrontado, refém deste mundo. Quando você combina amor sincero, humildade e coragem, o que você obtém é essa força, esse tipo de poder que é esvaziado de nossa autossuficiência do eu e é preenchido com a plenitude do Espírito Santo. E aí nós passamos a ter uma ousadia que nos faz dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, estou disposto a ir aonde Deus me enviar, mesmo que minha vida seja tirada de mim, eu irei com alegria. Foi isso que os missionários no passado fizeram. Muitos deles foram mortos pregando o Evangelho, mas não recuaram. O que é que nos tem feito recuar? O que é que nos tem feito ficarmos amedrontados? Talvez você diga: pastor, eu não tenho essas primeiras características. Aonde eu posso obter a humildade, o amor sincero e a coragem? Você, queridos, vai obtê-las centrando a sua vida na palavra de Deus. Essa é a quarta característica do fiel discípulo de Cristo: ter uma vida centrada na palavra de Deus. Veja o versículo 21. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando Paulo esteve na cidade de Éfeso, ele tanto ensinou em praças públicas, falando às pessoas de uma forma geral, mas também ele foi de casa em casa, visitando uma a uma, levando a palavra de Deus, aonde quer que ele fosse. Ele abria o pão da vida e oferecia esse verdadeiro alimento àqueles que estavam famintos. E quantos não foram saciados pela palavra de Deus? Quando Paulo lhes entregou o pão da vida, ele não fez escolhas, ele alimentou judeus e gentios, indistintamente.
imparcialmente, porque ele viu a necessidade daquele povo. Aquele povo estava condenado ao inferno. Quantos aqui no José Walter não precisam do pão da vida? Quantos não precisam receber de você a mensagem do Evangelho? Estão famintos. O que nós temos feito? Nós recebemos de graça. Estamos dando de graça aquilo que recebemos. Ah, queridos, aquele momento Paulo revelou uma coisa para as nossas vidas, que nós precisamos estar centrados na palavra de Deus, e não há como estar centrado na palavra de Deus sem meditarmos nessa palavra, sem lermos a Bíblia Sagrada. Constantemente eu tenho falado aqui, queridos, a gente passa horas e horas hoje reféns das redes sociais. Estamos ligados no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Não sei se tem mais alguma coisa. Todo dia o povo inventa alguma coisa nova. Mas nós passamos tão pouco tempo nos deleitando na palavra de Deus. Como é que nós podemos ter uma vida centrada na palavra de Deus? Muitos hoje estão com a sua vida centrada no Instagram. É incrível. Se vai na mercearia, tem que bater uma foto de: estou indo na mercearia. Meu Deus, isso é narcisismo. Uma publicidade desnecessária. Eu lembro do tempo que a gente batia fotografia e ficava ali naquele rolo do filme. Esperava chegar ao final do mês com dinheiro e mandava revelar. E a gente não sabia nem qual era aquelas que tinham ficado boas, que não tinha ficado, a gente mandava, tinha que revelar tudo. E aí guardava naquele álbum. Hoje é distante. Não estou dizendo que é errado você bater fotos. O que eu estou dizendo, queridos, é que a gente não pode centrar a nossa vida nisso. Isso não é prioridade. Isso não pode ser o primeiro lugar da nossa existência. Em quinto lugar, queridos, o fiel discípulo de Cristo é um homem dirigido pelo Espírito Santo. Veja os versos 22 e 23. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. A vida de Paulo era uma vida conduzida pelo Espírito Santo. O discípulo de Jesus é dirigido pelo Espírito Santo. Queridos, o homem moderno, ele é marcado pela ansiedade. Até mesmo na igreja nós vemos muitos cristãos ansiosos. E nós ficamos ansiosos quando nós desviamos os nossos olhos de Deus e de tudo aquilo que Ele já fez e é capaz de fazer. As preocupações do mundo, a correria do dia a dia, os imprevistos, são coisas que podem tirar a nossa paz. Apesar disso, queridos, devemos acreditar no poder de Deus e confiar que Ele nos ajudará a ultrapassar qualquer barreira que esteja no nosso caminho. Drummond escreveu uma poesia falando da pedra que estava no caminho, e isso se tornou uma verdadeira febre entre os literários. Mas, queridos, o Senhor Jesus nos ajuda a transpor montanhas e não apenas vencer pedras. O Senhor Jesus nos dá a vitória diante dos maiores obstáculos. Assim como Davi, um rapazinho, um garoto, derrubou Golias. O Senhor também tem trazido vitória a cada um de nós frente aos mais valentes que se levantam contra o povo de Deus. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. É por isso, queridos, que quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, ele diz assim: lancem sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É Deus que cuida de nós. Podemos acreditar no governo, podemos confiar no nosso patrão, podemos até gostar das intempéries do dia a dia, mas é em Deus que a nossa vida se encontra segura, é no Senhor. Você pode ser tão ansioso e preocupado que o senso de ser dirigido pelo Espírito Santo foi reprimido e muitas vezes perdido.
É por isso que nós precisamos nos voltar a uma vida com Deus. É por isso que nós precisamos colocar os nossos olhos fitos no Senhor e não nos problemas. Os problemas vão sempre existir. Mas apesar dos problemas, nós podemos entender que o Senhor é que nos dá a vitória. O Senhor não nos falou que nós iríamos ficar livres das tribulações e das lutas. Eu sei que é muito bom alguns ouvirem aí essas palavras, eu decreto, eu determino, você agora vai ser um vencedor, de vitória em vitória, eu estou profetizando na tua vida, glória a Deus, tudo bem, meu irmão, se você está recebendo de Deus para profetizar, faça isso. Agora não faça na sua autoridade humana não. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos blindados de problema. É por isso que o próprio Davi, ele pôde dizer, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Nós não vamos estar impedidos de andar pelo vale da sombra da morte. Quando eu falei no início, lendo acerca da morte dos discípulos, todos, com exceção de João, tiveram uma morte violenta, dolorosa. Eles enfrentaram o vale da sombra da morte, mas todos eles tiveram o Senhor ao seu lado. E no mesmo instante que fecharam os seus olhos, abriram na presença do Pai. Essa é a esperança que nós temos, queridos, que o mundo não pode nos roubar, o mundo não pode tirar. E para encerrar, a sexta característica, nós encontramos no versículo 24, que diz, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, a sexta e última característica do verdadeiro discípulo é a dedicação, é o compromisso com o Evangelho. Nós não podemos encarar o Evangelho, queridos, de uma forma leviana, superficial. Nós precisamos realmente mergulhar nas águas do Senhor. Um dia, quando você confessou a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e foi conduzido ao tanque batismal, e que você foi batizado, quando você imergiu nas águas, aquele ato simbolizava a sua morte, a morte do velho homem. Mas teve um momento em que aquele sacerdote, aquele pastor, lhe tirou das águas. Você não ficou morto, você saiu das águas, simbolizando a ressurreição, uma nova vida. O Senhor transformou o coração de pedra em um coração de carne, que pulsa o amor a Deus sobre todas as coisas. É dedicação. E dedicar a obra de Deus, queridos, vai contrário aos ditames desse mundo. Porque esse mundo vai dizer assim, olha, essa coisa de ir para a igreja, querido, vai não, para que isso? Essa coisa de ser fiel nos dízimos e ofertas, para que isso? Essa coisa de servir na igreja, estar participando do louvor, se dedicando, né, ao trabalho da obra, deixa disso, aproveita a vida. E aí eu sempre lembro, queridos, nos dias de Noé, em que as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, viviam em orgia, não que casar seja uma coisa ruim, não, graças a Deus é muito bom, estou 27 anos de casado já, é uma bênção, mas só que aqueles homens e mulheres que viviam nos dias de Noé, esqueceram-se de Deus, olhavam apenas para as suas próprias necessidades, saciarem os seus desejos, e aí veio a água, e dizimou todos eles. Queridos, precisamos estar preparados, não para um novo dilúvio, precisamos estar preparados como verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor, porque Ele voltará para buscar a sua noiva, Ele voltará para buscar a sua igreja, e essa igreja precisa estar limpa, adornada para o grande dia em que o Senhor voltar para buscar o seu povo, e Ele voltará, porque Ele nos prometeu. Mas enquanto aqui estivermos, queridos, precisamos, como Paulo, terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus nos confiou. O que Ele tem confiado a você, como verdadeiro discípulo de Cristo? Você deseja realmente permanecer fiel nos caminhos do Senhor? Há alguma dúvida no teu coração? Se porventura existe alguma dúvida quanto a seguir ou não esse caminho,
Hoje, o Senhor, Ele tem falado com você. Ele tem chamado para você encarar a tua vida com Ele. Não de qualquer forma, mas para fazer tudo para a glória de Deus. Paulo teve uma morte muito difícil. Foi decapitado. Eu estava assistindo o filme acerca da vida de Paulo. Que grande exemplo para nós. Você tem sido um exemplo na sua caminhada para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola. Você tem sido um exemplo na sua vizinhança. Você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo. Ah, pastor, eu tenho fraquejado. Muitas vezes eu tenho errado. Meu irmão, minha irmã, eu também cometo os erros. Mas eu recorro àquele que pode perdoar os meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Ele que está aqui nessa noite. É Ele que está com você aí no seu lar. E se você deseja assumir um compromisso de discípulo, de verdadeiro discípulo, de fiel discípulo de Cristo, que você possa nesse momento fazer isso com o Senhor aí no seu secreto. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nessa noite, Senhor, nós temos ouvido acerca do testemunho do teu servo Paulo. Ó Deus, que cada um destes que nessa noite se encontra aqui presente na igreja, que foi ministrado, Senhor, nas suas vidas, e todos aqueles, Senhor, que estão participando deste culto, ó Pai, através do nosso canal no YouTube, ó Deus, que teu Espírito Santo esteja inquietando, esteja renovando, restaurando, reavivando, meu Deus, em nome de Jesus, para que haja uma nova vida, uma nova perspectiva contigo, e que nada, Senhor, possa retirar a alegria da salvação do nosso coração, porque nós fomos alcançados, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é nessa segurança, Senhor, que nos rendemos a Ti. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, nos voltamos a Ti, Senhor, pedindo o Teu perdão, pedindo, Senhor, que Tu nos receba, como o pai que recebeu o pródigo, que o abraçou, que o beijou. Ó Deus, não somos merecedores, assim como o pródigo também não era, mas apesar de nós, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe. Faz-nos, Senhor, verdadeiros discípulos de Cristo, que possamos perseguir este alvo, que possamos, Senhor, ter isto como meta, no nosso dia a dia, em todos os momentos, em todos os lugares. E quando a carne, quando o mundo, quando o diabo, que são nossos inimigos, quiserem nos destruir, nos derrotar, ó Deus, vem em nosso auxílio, ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.